Você já parou para pensar por que o livro de Apocalipse, tão simbólico, tão espiritual, tão carregado de linguagem celestial, começa suas advertências falando diretamente com os anjos da igreja? Se você ler Apocalipse capítulos 2 e 3, verá 7 mensagens diretas, personalizadas, dramáticas, e todas começam com: ao anjo da igreja que está em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, e assim por diante. Mas quem são esses anjos? Seriam seres celestiais com asas, guardando fisicamente cada congregação? Ou estariam representando algo mais terreno, pastores, líderes, mensageiros humanos? Esse é um dos maiores mistérios doutrinários do Novo Testamento. E hoje vamos mergulhar nele com profundidade bíblica e sensibilidade espiritual. Quando João escreve essas cartas no livro de Apocalipse, ele está exilado na ilha de Patmos. Ele está em espírito, literalmente, envolto na atmosfera do céu, e vê Jesus glorificado entre os 7 candelabros, segurando 7 estrelas. E aí vem a chave. Jesus mesmo diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os candelabros, as igrejas em si. Mas será que anjo aqui quer dizer literalmente um ser espiritual? Ou será uma referência simbólica a líderes eclesiásticos? Prepare-se, porque a resposta vai além do que parece. E mais, vai te confrontar com a forma como você vê a sua igreja, seus líderes e até sua própria missão. Muita gente lê esses capítulos como se fossem apenas histórias antigas. Mas há uma unção viva nessas palavras. Cada carta, mesmo endereçada a uma igreja específica, fala com a igreja de Cristo em todas as gerações. E cada anjo ali representa mais do que uma pessoa ou criatura. Representa um papel, uma voz, uma responsabilidade. Ao longo deste vídeo, nós vamos analisar cada detalhe. O termo anjo em grego, a simbologia de estrelas, o padrão do Velho Testamento e até o impacto disso na prática de hoje. E sim, você vai sair daqui com uma nova visão sobre o que Deus espera de quem carrega uma mensagem, seja um anjo celestial ou um servo terreno. Se você sente que foi chamado para algo maior, se você já sentiu o peso de ser a voz de Deus para alguém, ou se quer entender o que significa servir no altar com responsabilidade espiritual, esse estudo é para você. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara o coração. E no fim, vamos orar juntos, para que Deus levante hoje os seus anjos nas igrejas que ainda precisam ouvir a verdade. Escreve nos comentários, você acredita que esses anjos eram seres espirituais ou líderes humanos? Compartilha esse vídeo com alguém da sua igreja. Vamos crescer juntos. Ao abrir o livro de Apocalipse, logo no primeiro capítulo, nos deparamos com uma linguagem extremamente simbólica. Estrelas, candelabros, vozes como de trombeta e uma figura glorificada de Cristo entre as igrejas. Mas no meio desse cenário celestial, surge uma expressão que por séculos tem causado debates entre estudiosos e teólogos: ao anjo da igreja. A palavra grega usada ali é ângelos, que literalmente significa mensageiro. Essa palavra aparece mais de 180 vezes no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes traduzida como anjo. Seres espirituais, mensageiros divinos que servem a Deus nos céus. Mas há também contextos, especialmente nos evangelhos, onde ângelos se refere a pessoas humanas enviadas com uma missão ou palavra. O próprio João Batista, por exemplo, é chamado de anjo em Marcos 1:2. Eis que envio o meu anjo diante da tua face. Isso abre uma porta poderosa para a interpretação. Será que os anjos das igrejas eram seres celestiais ou líderes humanos revestidos de autoridade divina? Imagine por um momento o impacto dessas cartas chegando às igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
cada uma com suas lutas, sua história, sua cultura local e seus desafios espirituais, mas cada uma recebendo uma carta escrita diretamente do trono de Deus. E essa carta não era endereçada à congregação em geral, era enviada ao anjo daquela igreja. Isso nos mostra algo profundo. Deus trata com líderes espirituais de forma direta e individual. Antes de ele mover uma igreja, ele confronta quem está à frente dela. Isso carrega um peso enorme, especialmente para quem hoje ocupa posições de liderança, ensino ou influência dentro da casa de Deus. Ser chamado de anjo não é um elogio místico, é uma responsabilidade assustadora. Você carrega a mensagem do céu para uma geração faminta, e se você se cala, se distorce, se omite, todo o corpo sofre. O Senhor Jesus mostra nesse gesto que ele trata com os mensageiros primeiro, porque são eles que têm o poder de corrigir ou contaminar toda uma comunidade. Muitos argumentam que esses anjos seriam realmente anjos celestiais, pois João está em espírito e vendo visões celestes. Mas aqui vem uma observação importante. Anjos celestiais não são pastores de igrejas locais. Em nenhum lugar da Bíblia você vê um anjo do céu sendo responsável por corrigir doutrinas, disciplinar membros ou orientar a liderança de uma congregação terrena. Esses papéis sempre foram dados a homens e mulheres ungidos, cheios do Espírito Santo, chamados por Deus. Em Tito, Timóteo, Paulo deixa claro que o cuidado com a igreja é uma função delegada a seres humanos. Logo quando Jesus manda uma carta com repreensões, elogios, exortações e promessas ao anjo de cada igreja, o mais lógico e biblicamente coerente é entender que esse anjo é um pastor, um líder, um responsável espiritual, um mensageiro humano com uma missão divina, alguém que precisa ter ouvidos espirituais, olhos abertos e uma vida consagrada, porque o que ele carrega não é dele, é do céu. E aqui entra o que talvez seja a parte mais desafiadora para nós hoje. Será que ainda existem anjos sobre cada igreja nos tempos atuais? A resposta é sim, mas não no sentido místico e invisível. São homens e mulheres levantados por Deus com a missão de sustentar a lâmpada acesa, de pregar a verdade, mesmo que doa, de proteger o rebanho, mesmo sendo feridos. E mais, são pessoas comuns, com falhas, cansaço, lutas pessoais, mas que, quando sobem ao altar, não falam por si mesmas. São vozes proféticas enviadas por Cristo às suas igrejas. E sabe o que é mais forte? É que você pode estar sendo levantado como esse anjo, mesmo sem perceber. Deus está procurando pessoas com coragem de ouvir sua voz, de se posicionar contra o erro, de ser fiel à verdade, mesmo que custe aplausos. Talvez você tenha sentido esse chamado, esse peso invisível sobre os ombros, e não entendeu ainda. Mas hoje, enquanto mergulhamos nesse estudo, o Espírito Santo vai confirmar se é você. E se for, não tema, porque aquele que chama capacita, aquele que envia sustenta, e aquele que ordena também protege seus mensageiros. Você sabia que cada carta às igrejas segue um padrão específico e que esse padrão revela o coração de Deus para os seus mensageiros? No próximo bloco, vamos decodificar esse modelo e entender o que o céu espera de cada anjo e por que alguns deles quase perderam tudo. Continue comigo. Curta, comente e compartilhe agora mesmo se essa palavra já falou com você. Comente abaixo. Você conhece alguém que carrega esse chamado invisível? Marque essa pessoa. Uma das belezas mais impressionantes das cartas às igrejas em Apocalipse está na estrutura. Deus não fala de forma aleatória. Cada carta segue um padrão preciso, uma saudação ao anjo da igreja, uma revelação específica de quem Cristo é, um elogio, quando possível, uma repreensão, quando necessária, um chamado ao arrependimento e uma promessa àqueles que vencerem.
Isso revela algo poderoso. Deus conhece profundamente quem ele está corrigindo. Ele não é um juiz distante que aplica sentenças sem observar os detalhes. Ele vê as obras, o esforço, a perseverança, mas também enxerga as omissões, o esfriamento, os pecados ocultos. E ele fala com quem está à frente. O anjo da igreja é o primeiro a ouvir, e muitas vezes é o primeiro a ser confrontado, porque o que contamina a liderança, cedo ou tarde, envenena o rebanho. Isso revela o quão sério é o papel espiritual daqueles que são colocados como colunas na casa do Senhor. Veja o caso da igreja de Éfeso, por exemplo. Jesus começa elogiando o trabalho árduo, a perseverança, o ódio ao pecado. Mas logo depois, ele aponta o problema. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quem está ouvindo isso? O anjo da igreja, o líder, o responsável. Cristo não está apenas dando uma opinião espiritual, ele está chamando a responsabilidade. É como se dissesse, você faz tudo certo por fora, mas por dentro seu coração já não arde por mim. E isso é um alerta urgente para todos que hoje estão em alguma forma de liderança cristã. Você pode até estar fazendo a obra, mas será que ainda está apaixonado pelo dono da obra? Você ainda chora na presença de Deus? Ainda sente o peso da eternidade ao subir ao púlpito, ao aconselhar alguém, ao orar em secreto? Ou será que, como o anjo de Éfeso, você está operando no automático, enquanto o fogo do primeiro amor já se apagou? É importante destacar que nem todas as cartas trazem repreensões. A igreja de Esmirna, por exemplo, Jesus não aponta falhas, ele apenas encoraja a perseverar em meio à perseguição. E mais, ele diz que conhece a tribulação e a pobreza daquela comunidade. Mas aos olhos dele, eles são ricos. Isso muda tudo, porque mostra que o olhar de Deus sobre um anjo da igreja não se baseia em números, fama, reconhecimento público ou estrutura física. O que conta para ele é fidelidade, verdade, pureza, dependência. Uma igreja pobre aos olhos do mundo pode ser milionária aos olhos do céu, se tiver um mensageiro fiel. Por isso, antes de se comparar com outros ministérios, outros líderes, outras igrejas, lembre-se, o céu tem critérios diferentes. E o que move o coração de Deus não são os holofotes, mas os joelhos dobrados em secreto. Os anjos da igreja que vencem são aqueles que permanecem fiéis mesmo quando ninguém vê, mesmo quando estão cansados, mesmo quando são mal compreendidos. Agora, o que dizer das igrejas que ouviram palavras duríssimas, como Sardes e Laodiceia? Jesus diz ao anjo de Sardes, tens nome de que vives, mas estás morto. E a Laodiceia, és morno, nem és frio nem quente. Sabe o que isso nos mostra? Que é possível estar na posição de anjo da igreja e mesmo assim estar espiritualmente morto, estar conduzindo um rebanho, mas cego, nu, miserável e não perceber. Isso é alarmante, porque nos mostra que nem toda liderança visível carrega vida espiritual. Nem todo pregador fervoroso está vivo por dentro. Nem toda igreja barulhenta tem fogo no altar. E o mais grave, Jesus fala isso diretamente ao anjo da igreja. Ele não poupa palavras, ele confronta, ele alerta, porque ainda há tempo para arrependimento, ainda há chance de recomeço. E se hoje você sente que algo se apagou dentro de você, ou se conhece alguém assim, essa é a hora. O Espírito Santo está usando essa palavra como um espelho, um convite, um clamor do céu. Volta, acorda, arrependa-se, porque eu ainda estou batendo à porta. Mas por que será que Deus escolheu usar a palavra anjo e não simplesmente pastor ou líder? Será que há uma conexão espiritual mais profunda entre os mensageiros celestiais e os servos terrenos? No próximo bloco, vamos explorar o simbolismo das estrelas e candelabros e o que isso revela sobre a identidade e missão dos anjos da igreja. Curta e compartilhe agora. Comente abaixo.
Qual dessas cartas mais confronta a sua caminhada espiritual hoje? Em Apocalipse 1:20, Jesus mesmo interpreta parte da visão que João teve. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. Esse versículo é uma chave espiritual. Ele separa, mas também conecta 2 elementos poderosos: as estrelas e os candelabros. As estrelas altas no céu, visíveis à noite. Os candelabros na terra, sustentando luz, queimando óleo. Os anjos da igreja são representados pelas estrelas, mensageiros, guias, sinais nos céus, enquanto as igrejas são os candelabros, pontos fixos de luz sobre a terra. A relação é espiritual. O mensageiro está no lugar de influência e autoridade celestial, e a igreja é o lugar onde essa luz se manifesta. Isso nos revela que o anjo da igreja é alguém que opera entre o céu e a terra. Ele precisa ser capaz de receber luz do alto e mantê-la acesa no meio das trevas do mundo. Essa visão também expõe o quanto é perigoso um anjo da igreja que perde o brilho. Estrela que não brilha, vira sombra. E Jesus avisa, em Apocalipse 2:5, se não te arrependeres, virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, o que deveria iluminar se apaga. O que era referência vira confusão. Isso é sério. Isso mostra que Deus não está preso a instituições, templos ou placas. Se o anjo da igreja falha, a igreja perde o candeeiro. Se o mensageiro deixa de ouvir o céu, o altar se torna seco. Isso confronta uma geração que busca visibilidade, mas não quer responsabilidade, que deseja influência, mas rejeita santidade. Ser estrela nas mãos de Jesus é muito mais que brilhar. É estar posicionado onde Ele determina, iluminando com o que vem dele e não com brilho próprio. O problema é que muitos líderes estão se tornando cometas. Fazem barulho por um tempo, mas desaparecem porque não têm raiz espiritual nem direção divina. E veja, Jesus segura essas estrelas na mão. Isso é lindo. Isso significa que o verdadeiro anjo da igreja não está solto, não está à mercê do caos. Ele está nas mãos do Senhor. Isso fala de proteção, mas também de prestação de contas. Jesus conhece cada um dos seus mensageiros. Ele sabe quando estão cansados, perseguidos, feridos. Mas também sabe quando estão negligentes, omissos, desconectados. Ser uma estrela na mão de Cristo é um privilégio que exige vigilância. E mais, essas estrelas não são jogadas ao acaso. Elas estão em um lugar estratégico, iluminam quando o mundo está escuro, mostram direção no meio do deserto. E assim como no Gênesis as estrelas foram feitas para sinais e estações, os mensageiros da igreja hoje são posicionados por Deus para discernir os tempos, interpretar os céus e preparar o povo para o que está por vir. Se você está ouvindo isso e sente que carrega esse tipo de chamado, não ignore. Pode ser que o céu esteja tentando te posicionar de volta na palma da mão do Mestre. O candelabro representa a igreja, e ele só brilha quando há óleo queimando. Isso nos leva a outra reflexão. De que adianta uma estrela brilhando se o candelabro está vazio? E de que adianta um candelabro cheio de estrutura, mas com um anjo sem luz? O equilíbrio entre liderança e corpo, entre unção e comunhão, entre céu e terra, é o que mantém a presença de Deus viva em uma geração. Hoje, muitas igrejas estão acesas só com eletricidade, mas sem óleo do Espírito. E muitos anjos estão atuando como estrelas cadentes, buscando glória própria, fama, curtidas. Mas o verdadeiro anjo da igreja carrega marcas invisíveis. Ele não brilha por si. Ele reflete a glória de Cristo. Ele não grita por atenção. Ele clama por arrependimento. E enquanto o mundo olha para baixo, ele aponta para o alto. O céu ainda procura homens e mulheres assim. Pessoas que não se vendem, que não se dobram, que permanecem na mão de Jesus,
mesmo quando tudo ao redor tenta arrancá-las dali. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Por que cada carta termina com a frase: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas"? E se o anjo da igreja for apenas o canal, mas a responsabilidade final estiver nas mãos de quem ouve? No próximo bloco, vamos entender o papel de quem recebe a mensagem e como isso afeta todo o corpo de Cristo. Deixe aqui nos comentários. Você sente que Deus está te reposicionando espiritualmente? Compartilhe este vídeo com alguém que carrega um chamado ministerial. Isso pode ser um divisor de águas. Se você observar com atenção, perceberá que todas as 7 cartas em Apocalipse terminam com a mesma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase não é um simples encerramento. É um selo espiritual, uma convocação. E mais que isso, uma divisão entre quem apenas escuta e quem realmente ouve. Porque há uma grande diferença entre captar o som e discernir a voz do Espírito. E mesmo que a mensagem tenha sido enviada ao anjo da igreja, é a congregação inteira que deve prestar atenção. O anjo é o canal, a igreja é o corpo. E se o corpo ignora a voz, mesmo com o canal funcionando, o resultado será morte espiritual. Ou seja, não basta ter um pastor ungido, uma liderança fervorosa ou uma mensagem poderosa. Se o povo não tiver ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo, não haverá transformação. Por isso, essa frase final é, na verdade, um grito de alerta de Deus para todos nós. É como se Jesus estivesse dizendo: "Eu já falei, agora é com vocês." Muita gente transfere responsabilidade para o altar. Espera que o anjo da igreja faça tudo, que ore, jejue, ouça Deus, traga a direção, derrame óleo. E claro, isso faz parte do chamado. Mas o Espírito está falando com todos. Ele quer ativar ouvidos espirituais em todo o corpo de Cristo. O maior erro dessa geração não é a ausência de voz profética, é a surdez espiritual. É quando Deus fala e as pessoas estão ocupadas demais com entretenimento, distraídas demais com opiniões, endurecidas demais pelas mágoas e feridas. Quantas vezes o Espírito já te alertou sobre algo e você ignorou? Quantas mensagens foram pregadas e você sentiu que era com você, mas preferiu seguir como se nada tivesse acontecido? Ou quantas vezes Deus te chamou para interceder, se levantar, se consagrar, e você adiou, resistiu, se escondeu? Essa surdez seletiva está custando caro para muitos. E pior, quem se acostuma a não ouvir corre o risco de não perceber quando Deus parar de falar. Os anjos da igreja ainda estão sendo levantados, não com asas visíveis, mas com lágrimas escondidas. Homens e mulheres que Deus posiciona em meio ao caos para carregar a tocha da verdade. Mas essas tochas só iluminam quando encontram corações dispostos a receber. Você não precisa estar em um púlpito para ter responsabilidade diante da voz de Deus. Cada crente cheio do Espírito é um receptor divino. O Senhor ainda fala, Ele ainda corrige, Ele ainda envia cartas espirituais por meio da palavra, dos sonhos, das mensagens, dos acontecimentos. E quem tem ouvidos, ouve, ouve e se arrepende. Ouve e se levanta, ouve e se posiciona. Por isso, não endureça seu coração. Hoje pode ser o dia em que Deus está te dando mais uma chance de responder. E talvez você não seja o anjo da igreja, mas você é a igreja que precisa ouvir o que o Espírito está dizendo, antes que o candeeiro seja removido, antes que a voz se cale, antes que seja tarde demais. E se por acaso você for alguém que já ouviu a voz, mas hoje está ferido, distante, confuso, saiba, ainda há tempo. O próprio Cristo disse: "Eis que estou à porta e bato." Ele não arromba, ele chama, ele espera, ele bate. E o anjo da igreja, seja ele um pastor, um líder ou você mesmo, precisa ser o primeiro a abrir a porta.
porque se o mensageiro se reconectar, o fogo volta ao altar. Se o canal for purificado, a unção fluirá novamente. Deus não busca perfeição, Ele busca disponibilidade. Corações quebrantados, ouvidos atentos. E Ele está visitando igrejas hoje, está limpando altares, está restaurando colunas, está levantando os seus anjos, não com títulos humanos, mas com autoridade espiritual. E talvez, sem perceber, você tenha sido chamado para isso. E agora, diante de tudo que foi revelado, é hora de responder, de abrir os ouvidos, de dizer: eis-me aqui, porque a voz do Espírito ainda ecoa. Quem tem ouvidos, ouça. Agora que o Espírito Santo nos conduziu por esse estudo profundo, chegou o momento mais importante: orar, ficar de pé espiritualmente, responder à voz. Não importa se você é o anjo da igreja ou parte do corpo. Se Deus falou com você, essa é a hora de se render, de ser restaurado, de reacender o óleo no altar. Curta esse vídeo agora. Escreva nos comentários: fala, Senhor, teu servo ouve. Compartilhe com sua liderança. Envie para um pastor, mentor ou intercessor. Isso é um chamado espiritual. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença santa. Não como ouvintes comuns, mas como filhos que desejam ouvir a Tua voz e responder ao Teu chamado. Senhor, hoje Tua palavra foi clara, forte, viva. E nós não queremos endurecer o coração. Sabemos que o Senhor ainda fala com as igrejas. Sabemos que o Teu Espírito ainda envia mensagens e que cada um de nós carrega a responsabilidade de ouvir, discernir e obedecer. Por isso, em primeiro lugar, pedimos: limpa os nossos ouvidos espirituais. Restaura em nós a sensibilidade perdida. Que toda surdez causada por distração, mágoa, orgulho ou pecado seja agora desfeita pelo poder do Teu Espírito. Queremos ouvir de novo. Queremos sentir Tua voz como no princípio. Queremos voltar ao primeiro amor. Senhor, eu oro agora por cada anjo ferido, cada líder cansado, frustrado, decepcionado, cada pessoa que um dia carregou a tocha da Tua verdade, mas que hoje se sente apagado, esquecido, fora da mão do Senhor. Restaura, reacende, renova, que o Teu Espírito venha como óleo fresco agora, tocando o coração, a mente, o espírito, que toda a acusação do inimigo caia por terra, que toda culpa sem arrependimento dê lugar à libertação verdadeira, que todo peso que não veio do céu seja removido neste momento. Pai, levanta os Teus mensageiros novamente, dá-lhes voz, dá-lhes visão, dá-lhes coragem. E, acima de tudo, dá-lhes a unção que vem do alto, aquela que não pode ser fingida nem fabricada, mas que flui direto do Teu trono. E por aqueles que talvez não estejam na liderança visível, mas sentem um chamado invisível, confirma, Senhor. Desperta dons adormecidos, reativa ministérios esquecidos, sopra sobre as brasas quase apagadas e transforma em fogo vivo. Que cada pessoa que ouviu este vídeo seja tocada de maneira pessoal. Que as palavras que saíram daqui encontrem corações férteis. Que haja frutos, mudança, transformação. Que esta mensagem continue ecoando nos dias, nas madrugadas, nas orações. Porque sabemos, o Senhor está preparando uma geração de mensageiros fiéis, não de fama, mas de verdade, não de palco, mas de altar. E nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, fala, molda, envia, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, não deixe que ela passe como mais um vídeo. Curta agora, compartilhe com alguém da sua igreja e escreva nos comentários: sou um mensageiro em restauração. Isso é mais do que uma frase, é uma declaração profética. Se você ainda não se inscreveu, aperte agora o botão e ative o sininho. Estamos construindo aqui uma comunidade de pessoas que querem ouvir o Espírito e viver uma fé real,
profunda, transformadora. E se você quer dar um passo além, eu te convido a conhecer o meu livro, Você é o que Declara. A palavra na sua boca tem poder criativo. Esse livro é uma ativação espiritual. Cada declaração que você fizer com fé vai abrir portas, quebrar cadeias e liberar o céu sobre a sua vida. O link está fixado no primeiro comentário.